Oi pessoal, tudo certo? Nessa semana acabou a terceira temporada de Boku no Hero, My Hero Academia, e nós estávamos acompanhando semanalmente e hoje a gente tá aqui pra falar pra vocês sobre essa série e por que esse é o melhor momento pra você que ainda não começou a assistir Boku no Hero, que sente a bunda no sofá e assista de uma vez. Exatamente. Bom, Boku no Hero é uma série que eu comecei a acompanhar um pouco mais antes da Maria. Eu assisti todas as temporadas, até onde eu tinha parado, que era na terceira temporada agora. E a gente decidiu fazer uma maratona e reassistir toda a série. Eu reassisti toda a série com ela. E agora até a gente conseguir alcançar os episódios e acompanhar essa season finale que teve. Conta a história de um mundo onde 80% das pessoas têm quirks, que eles chamam. Quirks são... habilidades especiais. Exatamente, habilidades especiais. Eles são basicamente poderes onde às vezes podem ser usados para alguma coisa. Às vezes podem ser usados para alguma coisa. Nem sempre os poderes são exatamente úteis para a sociedade, mas dentro dessa categoria se criaram super-heróis. E heróis se tornaram uma coisa muito simples, assim, muito fácil de tu encontrar na rua. É muito fácil de tu ser um herói, de se tornar um herói, enfim. E aí, tudo isso porque nos últimos anos surgiu o símbolo da paz, que é o Almighty, um cara que é super poderoso e derrotou todos os vilões, basicamente, limitando eles a pequenos focos de crime. Só que acontece uma coisa, esse cara tá começando a perder o poder dele, porque ele sofreu um ferimento muito grave, e para isso ele precisa passar esse poder adiante. E aí ele escolhe um garoto que não tem poder nenhum, sem quirkless, como eles chamam. Quirkless. E aí ele passa o poder pra esse garoto, só que esse garoto precisa lidar com esse poder e para poder se tornar um super-herói, o novo símbolo da paz. Ótimo. É uma premissa que parece ser de um shonen comum, eu acho. Pra mim parecia ser a mesma história de sempre de um shonen, e a gente começa a ver que eles começam a lidar com essa fórmula daquele anime Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball. Eles lidam de uma forma muito inteligente. O autor consegue virar algumas coisas dessa fórmula e usar de uma forma diferente, ao mesmo tempo que ele consegue criar coisas cada vez maiores, cada vez cenas mais incríveis, cada vez intrigas, tramas, tudo isso muito complexo e ao mesmo tempo muito bem amarradinho. Eu gosto do aspecto que os quirks deles sempre têm side effects. Exatamente. Efeitos colaterais. Não é tipo uma coisa, eu sou super forte, então eu consigo bater em todo mundo tipo o Saitama. O Midoriya, ele tem essa força que o Almighty passou pra ele, mas cada vez que ele usa, ele quebra um membro do corpo dele. Se ele não consegue controlar, né? E aí tem um que ele usa energia elétrica. Se ele usa muita energia elétrica dele, ele fica abobado por uns 20 minutos. Que é um dos personagens mais engraçados. E todos eles têm esses efeitos colaterais. Sim. E eu acho que isso é muito legal, porque limita o poder deles. Exatamente. Não é que nem Naruto, por exemplo, que eles tiram o chakra do cu e vai, Exatamente. e não é nada limitado. Não. Ali é tudo ilimitado. Se tu Tudo usar isso de novo, tu não vai poder usar teu braço. É uma coisa que é bem de RPG, quando tu cria um personagem, tu tem várias habilidades, mas tu tem que criar contra-habilidades que vão fazer com que esse poder dele não seja OP demais. Então eu acho que isso foi muito bem construído na história de My Hero Academia, com todos os personagens. Toda vez que tu tem um quirk, eles descobrem que tem um limite pra esse quirk. Toda vez que eles precisam enfrentar um vilão, eles sabem que aquele vilão vai ter algum problema que ele não vai conseguir exercer todo o poder dele contra eles. Então isso eu acho que é muito muito legal. E em geral eu acho que a gente consegue ver de uma forma bem clara, assim, quando a gente pega, por exemplo... a gente tá tendo um ápice de super-heróis no Ocidente, e os japoneses pegaram os super-heróis do Ocidente e colocaram sua própria twist na história. Com o One Punch Man, que já fez isso, mas agora também com Boku no Hero, porque ele é muito mais baseado nos super-heróis americanos do que nos super-heróis japoneses. Por mais que tenha ligações com os super-heróis japoneses, eu gosto que Boku no Hero consegue pegar essas coisas que os americanos fizeram com super-heróis e dar a própria cara pra eles. Então, começa a discutir muito mais o papel do herói. E tem muitos momentos que eles sempre voltam pra aquela história. Qual é o papel do herói? O que o herói deve fazer? Porque o herói se profissionalizou, se tornou uma carreira pra eles seguirem. E aí tem gente que não aceita o herói se tornar uma carreira e quer que os heróis sejam puritanos, estejam lá pra salvar as pessoas mesmo. E isso dá muitas ideias pra
pra discutir, muita filosofia pra discutir, muito debate pra se criar. E o legal também é que, assim, muitas vezes aquilo que tu espera, todos os personagens são muito bem feitos, eu acho. Eu acho que todos eles têm uma característica própria que incrementa pra história. E é muito legal ver que eles contrariam as tuas expectativas do que o personagem deve ser. Tem muito personagem que tu já começa a colocar na caracterização dele, assim, esse aqui é o fulano, esse aqui é o fulano do Naruto. Esse aqui é a Sakura, esse aqui é o Sasuke, esse aqui é o Kakashi. E aí quando tu vê, assim, eles meio que contrariam a tua expectativa, assim, tu fica, poxa, caramba, que loucura, hein? É, porque é uma coisa que eu penso muito, porque o Midoriya é pra ser o protagonista. Mas o Bakugo também podia ser o protagonista dessa história. Ele não é o antagonista. Não. Ele não é o Sasuke. Tu fica pensando que ele é o Sasuke e daí o Midoriya Naruto é o protagonista. Naruto de cabelo verde. E o Sasuke Bakugo é o antagonista. Mas não, o Bakugo poderia muito bem ser o protagonista. Sim. Porque ele, na essência, ele é a mesma coisa que o Midoriya. Exatamente. Ele só vê o Midoriya como menos que ele e o que faz com que ele seja um antipático do caralho desde o começo. Exatamente. E o Shoto também podia ser um protagonista. Claro. Porque ele também não é uma pessoa má. Ele só quer encontrar o lugar dele no mundo e contradizer o pai dele. Então, todos eles podiam ser protagonistas, mas aqui o protagonista é o Midoriya. Exatamente. E eu acho legal como o Midoriya, ele se torna... Porque o que a gente começa a ver é o seguinte... O All Might, por ele centralizar o papel de símbolo da paz durante tanto tempo, ele inspirou muitas pessoas, mas ele se isolou no momento que acontecer alguma coisa com ele, vai tudo ruir. Então é legal ver como o Midoriya, por ser alguém que tá começando do nada e tá crescendo com os colegas, ele tá inspirando todos eles a serem como eles, para que no futuro eles sejam os verdadeiros, eles como todos sejam os símbolos da paz. Para que não seja só uma pessoa, mas todos eles juntos possam ser uma nova geração de heróis. E esse é o motivo número 1 para vocês assistirem. Exatamente. Boku no Hero. Não tem um protagonista definido, não tem o bom, o mal, o chato. Todos eles são bons, todos eles se inspiram. O Midoriya, principalmente, inspira eles a serem melhores. Inspira o Ida, todos eles querem ser que nem o Midoriya. Porque o Midoriya quase não entrou ali, o Midoriya veio na reta final e ele tá sempre tentando se superar com o caderninho dele, anotando tudo sobre tudo. E ele inspira os outros a serem melhor e ele quer inspirar os outros a serem melhor. E os outros inspiram ele também, porque tu começa a ver que ele começa a usar táticas deles, como ele começa a adaptar aquelas táticas pra ele. Então, tipo, eles estão ensinando ele e ele tá ensinando eles também. E não é uma questão de eu quero ser o melhor, então eu vou passar a perna em ti pra ser o melhor que tu. Não, eu quero ser melhor que tu, mas tu é o teu melhor. Sabe? Que nem ele mostrou na luta dele com o Shoto nos esportes lá, sabe? Tipo, dá o teu melhor, porque só vai valer se eu ganhar de ti se tu der o teu melhor. Exatamente. E é assim que pensam todos eles, é assim que pensa o Midoriya, é assim que pensa o Bakugo, é assim que pensa o Shoto. E isso que é demais. O Uraraka, o Ida, todos eles, Todos eles. E a segunda parte, o segundo motivo, é que eles são fiéis aos ideais deles e à essência deles. Eles não são facilmente manipulados pra fazer o que os outros querem. Eles têm uma coisa dentro deles que eles querem ser heróis. E não é a frustração que vai fazer eles serem vilões. Exatamente. E é outra coisa extremamente diferente de Naruto, por exemplo, que é o shonen principal com o qual a gente compara todos os outros shonens que a gente vê a partir de agora. É verdade, desde que a gente assistiu a gente compara. Eu gosto também que pega... A gente tá acostumado também... A gente fala de Naruto, mas Dragon Ball, por exemplo, acaba sendo muito repetitivo na fórmula dele. Sempre, tipo, um torneio, ele tem que ficar mais forte, ficar mais poderoso. E aí é isso não... E é difícil a gente ver um anime onde os personagens, a principal preocupação deles é salvar os outros. É salvar as pessoas. Então, não tem só o aspecto deles lutarem malucamente contra um vilão, mas tem um aspecto deles... Nós temos que lutar contra o vilão, mas nós temos que manter as pessoas seguras. E aí todas as lutas que eles têm, tem uma parada pra isso. Então tem personagens que se voltam só pra questão de salvar e não pra questão de ter poderes novos. E é legal ver como eles conseguem lidar com todos esses personagens, porque isso é outro motivo que eu acho que tem que assistir. Os personagens coadjuvantes são muito bem desenvolvidos. São. Porque o problema de Naruto... Vou pegar de novo Naruto como exemplo, tá? Sim, tem porque vários. Naruto é a mesma coisa, sabe? É escola, é torneio, é equipes, tem um monte de personagens coadjuvantes mal desenvolvidos. Muito mal desenvolvidos. Tem um momento que simplesmente ignoram todos os outros personagens coadjuvantes e focam simplesmente no trio de protagonistas. E a gente esquece os personagens ótimos que eles criaram e eles nos mostraram durante todo esse tempo. E é uma coisa que tu sente acontecendo.
E não tem o que fazer, porque o autor decidiu que ele ia focar só nos 3. Eles focam muito bem nos 3, eu acho que ele dá um bom closure pra eles, mas os outros personagens ficam jogados pra escanteio. Aqui não, a gente tem todos os personagens muito bem desenvolvidos e todos eles fazem parte dessa equipe que é a classe 1A da UA, que é a principal escola de heróis. Então... E todos eles mostram o seu potencial. Uhum. Todos eles se mostram pessoas capazes e merecedoras de estar onde eles estão. Exatamente. Sabe? Não tem o preguiçoso, não tem o, ai meu Deus, mas o que eu vou fazer? Eu tô com muito medo pra lutar e que tem que ser salvo pelos outros. Todos eles fazem, todos eles. Não, que eu tô lembrando daquela personagem que eu esqueci o nome agora, que cria as coisas com o corpo, que ela tem algumas vezes que ela dá umas freadas e ela começa, tipo, a se inspirar nos outros pra poder superar. Mas aí ela se supera. Mas ela se supera. Ela se supera, todos eles se superam, todos eles mostram que eles mereceram estar onde eles estão agora. Exatamente. Então, esse eu acho que é um motivo bem forte, porque tu acaba gostando de todos eles e tu sempre te identifica com algum. E sempre que eles mostram um personagem novo, ele é sempre muito bem introduzido. Também acho que os vilões têm uma boa motivação. São muito bem construídos e são realmente ameaças a serem temidas, porque toda vez que começa a entrar num novo arco onde as coisas começam a dar errado, tu realmente teme pelos personagens, assim. Eu sempre fico muito cagado com as coisas que vão acontecer, eu ficava sempre nervoso com o que os vilões iam aprontar, e agora foram deixados alguns setups pra próxima temporada que eu fiquei realmente... vai dar ruim nisso aí, sabe? E aí a gente fica realmente nervoso com eles e com o destino que eles vão ter. Com certeza. E eu acho que o maior motivo pra você começar a assistir é que a gente tem um hiato entre a terceira e a quarta temporada. Então dá tempo. Dá bastante tempo, de porque assistir. A gente assistiu em um final de semana, praticamente todas as 3 temporadas. E agora teve que mais 2 ou 3, 4 episódios desde que a gente terminou de assistir. E com um OVA. A gente vai ter que correr atrás agora pra assistir também, porque a gente tá bem curioso. Porque mesmo quando a série tem filler, que tem eu acho que um episódio de filler, 2 episódios de filler, quando começa a entrar nas recapitulações, eles são extremamente divertidos de assistir. São poucos episódios, eu acho que são... Acho que você tem 40 episódios, 40 e poucos episódios é muito. Então é uma série bem tiro curto de assistir, gostosa, com arcos bem definidos. Bem desenhado. Muito bem animado. Meu Deus, como a animação é boa e cada vez melhora mais. A primeira temporada ela é boa. Eu acho que ela podia ser mais... ela só tem um ritmo meio estranho, assim, mas é só isso. A segunda temporada melhora muito e a animação melhora mais ainda. A terceira temporada avacalha nas reviravoltas e a animação tá... top, a ponto de num dos episódios eu cheguei a aplaudir, assim, de tão foda que foi. Eu literalmente aplaudi, assim, meu Deus, coisa foda. Cenas empolgantes. Maravilhoso, é uma ótima série que eu recomendo muito, a gente não falou dela aqui no canal ainda, mas agora eu acho que a gente vai começar a falar um pouquinho mais dela, porque a gente gostou bastante, eu acho que ela merece vocês darem uma assistida também. Fala alto. Alto. Então tá, gente. Esse foi o nosso pequeno vídeo com alguns motivos para vocês começarem a assistir Boku no Hero, My Hero Academia, agora que ela está no hiato entre a terceira e a quarta temporada. Se você já assiste, conta pra gente aqui nos comentários quais motivos vocês dão para as pessoas começarem a assistir também. Contem aqui o que vocês acham da série, se vocês ainda não assistiram. Deem like se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com as pessoas que vocês querem que assistam Boku no Hero. Vai que, né, as nossas belas faces convençam elas a assistirem também. E é isso. Até a próxima. Tchau!